Olá, respondendo à última enquete que eu postei no Instagram, onde era uma obra de 2 pavimentos, onde no segundo pavimento tinha um depósito. Muitas vezes, comercial, né, uma loja tem o estoque, a loja em cima embaixo e o estoque em cima, ok? Então vamos imaginar que seja o caso. Tem uma loja aqui embaixo, uma coisa assim, e aqui em cima tem um depósito. E por algum motivo ocorreu trincas de tração no meio do vão de uma viga desse depósito, o que é um problema grave, bem considerável, um problema considerável quando a gente vê trincas de tração. E aí eu fiz a pergunta: qual a possível causa de trincas de tração nessa obra aqui? Tá? Primeiro, vamos respondendo aqui de baixo para cima, tá? Domínio 4, ok? Domínio 4 não é visível. Você não consegue ver o domínio 4. O domínio 4 é quando uma viga tem muito aço, a ponto que o concreto rompe antes do aço. Está adequadamente solicitado. Então, o problema do domínio 4 é o quê? Que ele não avisa. Essa fissura é um aviso. Tá? Se você você mora numa casa, você vê uma fissura, amanhã a fissura está maior, depois amanhã a fissura está maior, mais cedo ou mais tarde você vai tentar consertar essa fissura, descobrir o que foi. Domínio 4 ele não vai avisar, ele vai só romper e cair em cima da cabeça das pessoas. Tá? Então não é domínio 4. Você chega numa obra, viu uma fissura? Não é domínio 4. Domínio 4 é o concreto arrebentando sem aviso. Esse é o problema dele, quando tem muito aço, não é o caso. Próxima questão. FCK baixo foi a menos respondida. Tecnicamente falando, um FCK baixo ele vai reduzir a resistência não fissurada do concreto, né? Mas uma fissura considerável, múltiplas fissuras não vai ser por causa disso. Tá? Tecnicamente falando, no FCK 40, ele vai precisar maior tensão até ele fissurar, tá? Mas fissuras consideráveis não vão acontecer por causa do FCK baixo, ok? Só vai acontecer a diferença de não ter uma trinca ou ter uma trinca pequena, entendido? Tá? Não é FCK baixo também, tá? Pergunta B, excesso de carga distribuída, a alternativa B, né? Excesso de carga distribuída? Bom, agora entenda a questão. Vamos imaginar o diagrama de corpo livre dessa viga, tá? Eu tenho minha viga aqui com uma barra, ela provavelmente vai ter um momento fator negativo quando pensa a viga com a carga distribuída como se fosse uma piscina, ou seja, que vai ter uma sobrecarga geral, uma sobrecarga igual em toda a peça. Tá? O que vai acontecer é que ela tem um pequeno negativo, vai ter um momento fator positivo, vai ter um pico de negativo aqui, né? Vai vir aqui outro positivo, vai ter um pequeno negativo aqui. Tá? Com base no viga vai ter um comportamento tipo esse aqui, certo? Onde isso aqui é o apoio pilar, tecnicamente aqui ele vai fazer aquela curvatura aqui por causa da largura do pilar, mas essa seria a base, ok? Tá? Quando a gente pensa em carga distribuída, é isso que acontece. No meio do vão aqui, tá? No meio do vão da viga, o que eu tenho na parte de cima? Compressão. Se eu tenho fissura de tração, não posso ter compressão. Então, não pode ser excesso de carga distribuída, tá? Ah, mas se eu tivesse uma carga maior, aí eu teria mais compressão, tá? E nunca aconteceria de eu colocar mais carga e do nada virar compressão para tração, tá? Isso não vai acontecer. Entendido isso aqui? Então não é. A questão é alternância, tá? Por que a alternância é importante? Porque todas as caixas foram empilhadas aqui do caso do lado esquerdo e do lado direito foi deixada para corredor, alguma coisa assim, né? E o problema que eu vou ter aqui vai ser o seguinte: esse vão aqui vai ser a mesma coisa ainda, tá? Ele vai ter um pequeno negativo, ele vai ter um positivo e vai ter um negativo aqui, certo? O problema é o gráfico de momento ele é ditado pelo gráfico de cortante. Ok? Tá? Não tem como ter variação de momento se não tem cortante. No meio do vão, a linha é reta praticamente. Por quê? Porque a linha cortante é zero. Pois é. Tá? Então, o que vai acontecer numa viga com alternância de cargas, que ocorre quando tem sobrecargas elevadas, né? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, que o momento flutuador vai vir quase que reto. Ok? Tá? Por quê? Porque, e aqui, inclusive, esse pilar aqui pode estar tracionado. Ok? Porque justamente porque quando essa viga, vamos pensar uma viga, a viga está aqui, né? Quando eu coloco uma carga nesse vão aqui, ó, tá aqui o apoio intermediário, o que vai acontecer é que ela vai deformar e esse vão vai subir. Daí, claro, quando eu colocar a carga no outro vão, né? Daí vai equilibrar e vai gerar efeito de continuidade. Mas a questão é a continuidade aqui está ocorrendo porque o pilar está puxando esse pilar aqui, ó, aqui está puxando a viga para baixo para poder gerar o negativo. Entendido? E qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, que se eu tenho alternância de cargas, eu tenho momento flutor negativo de fora a fora. Ok? Tá? Se eu tenho momento negativo de fora a fora, mal ou bem,
mesmo o meio do vão tem momento de fator negativo. A alternância de cargas é um dos únicos casos onde no meio do vão você pode ver um momento de fator negativo, que é uma ocorrência extremamente rara. Né? Terremotos sempre pode acontecer isso, mas é uma ocorrência extremamente rara. Ok? Por que isso é importante? Bom, tá, tecnicamente isso é questão normativa, a NBR fala de alternância de cargas. A razão que geralmente, na faculdade não me ensinaram isso, né? Quando eu calculo sobrados não faço isso. Por quê? Porque se eu tenho um sobrado de concreto armado, como um exemplo, ele vai ter o peso da laje, o peso da carga permanente, que já são bem consideráveis. Entendido? E a sobrecarga. Só que entra a questão, qual que é a sobrecarga de um sobrado usual? Né? Vai ser, maior parte dos cômodos 150 kg, alguns cômodos vai ser 200 kg por metro quadrado. Uma laje pesa isso ou mais. Tá? Além disso, eu tenho paredes, eu tenho peso das eu tenho peso de revestimento, forro que está pendurado na laje, instalações, entre vários outros fatores. Okay? Então, mal bem, uma obra de pequeno porte não vai ser tanto, mas a gente chega quase normal de prédio, 1 tonelada por metro quadrado. Com obras pequenas é um pouquinho menos, mas que ideia é a base. Okay? A gente está falando em torno de 1 tonelada por metro quadrado de peso de um prédio. Ok? 150 kg disso sobrecarga. Então acaba não sendo crítico. Agora, eu tenho um mezanino, por exemplo. Um mezanino, um segundo pavimento que é um depósito. Bom, depósito não tem parede. Eu vou ter paredes externas, quem sabe, mas internas não, né? Internas, quanto mais espaço aberto, mais fácil para colocar coisa. Então, ele vai ser todo aberto, não tem peso de parede. Ele, além de ser todo aberto, não fez parede, talvez ele nem tenha revestimento. Por que eu vou colocar, assentar cerâmica assim? Não, deixa o concreto bruto mesmo, é um depósito. Né? Então eu tenho menos peso de revestimento. O revestimento tem um peso considerável. Tá? Mas se ele ficar um pouquinho desnivelado, não é problema, deixa desnivelado mesmo. Se for ficar 2, 3 centímetros mais baixo um ponto, não é problema. Numa sala é complicado, agora no depósito pouco importa. Então o que vai acontecer é que ele não vai ter nivelamento, não vai ter revestimento, não vai ter parede. Então o peso próprio e se a carga permanente vai ser bem menor. Só que aqui entra outra questão, a carga permanente vai ser menor, mas a sobrecarga vai ser muito maior. Então tem uma variação de cargas muito maior. E aí pode ocorrer isso aqui. Tá? Quando eu tenho lá, eu vou usar uma laje leve, porque é um industrial, não vou usar uma laje treliçada, laje de vigotes e tudo mais, que não vai chegar nem 200 kg por metro quadrado, mesmo vou considerar, a gente consegue menos que 200 kg por metro quadrado numa laje treliçada, beleza, então 200 kg. Eu vou fazer vigas espaçadas, não vou fazer entupir de viga torta e direito, né? Porque em obras industriais é feito por um engenheiro que pensa na economia, principalmente, né? Que nem sobrado, que tenta ver o que dá muitas vezes, né? Sobrado é outro padrão, né? Mas a questão não vai entupir de viga torta e direito, vai ser poucas vigas, então o peso das vigas vai ser pequeno. Mas a sobrecarga é bem elevada, né? Dependendo do sobrado do depósito, pode passar de 1 tonelada por metro quadrado. Né? E aí eu tenho esse efeito aqui. Tá? Tem maneiras de resolver isso, tá? Tem maneiras de reduzir isso, tem metodologias específicas, a gente está limitado na redistribuição e tudo mais ainda, mas tem metodologias específicas para resolver obras com alternância de sobrecarga. É um caso especial de obras de sobrecarga bem elevada. Tecnicamente isso aqui também ocorre em pontos de múltiplos vãos, tá? Mas o crítico realmente é em obras que eu tenho uma sobrecarga muito elevada relativa ao peso da peça. Tá? Esse é o problema que a gente pode ter. E a solução, basicamente, dessa questão toda é o que? Basicamente, nesses casos, a gente vai ter que trabalhar com uma armadura negativa maior, né? Otimizar, claro, a seção até não poder mais, otimizar o modelo até não poder mais, mas vou ter que ter uma armadura negativa aqui. Eu não posso fazer armadura porta-estribos, coisa do tipo. Né? Quando eu tenho sobrecargas muito elevadas, porta-estribos já vai fora. Né? Vou ter que trabalhar com uma armadura base, muitas vezes até uma armadura base maior no negativo. Claro, otimizar o restante e tudo mais, mas essa seria a nossa questão de sobrecarga e alternância de cargas. Okay? É um conceito base de estática. Felizmente, essa enquete foi uma aceitação normal. Né? A gente teve um acerto de 62,5%. Né? Tá? Porque muitas enquetes minhas é 30%, 25%, daí realmente ferra 62,5%. Ok. Tá? Um engenheiro tem que saber isso, é uma questão base. Tá? Mas a questão é que aqui foi um acerto aceitável como base. Tá? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima.